Sam abriu os olhos devido a um som estranho vindo de sua cabeça. A voz deu as boas-vindas ao cara no jogo e disse que começaria em 59 segundos. Nosso herói tentou entender o que aconteceu com ele e de que jogo estávamos falando. No momento seguinte, um zumbi apareceu bem na sua frente. Sam ficou assustado e recuou instantaneamente diante do monstro. Ele não entendia de onde algo assim poderia vir em seu mundo. Quando o cara olhou em volta, viu que estava cercado por dezenas de zumbis. De repente a voz voltou. Ele disse que faltavam 50 segundos para o jogo começar e que o principal objetivo neste mundo era a sobrevivência. Sam tentou se lembrar dos acontecimentos de ontem. À noite faltou luz em toda a cidade, e ele foi para a cama cedo, e agora estava apenas sonhando com outro filme de terror. Ele pensou, se isso é um sonho, então ele não tem nada com que se preocupar, só precisa acordar. Depois disso, ele se bateu na esperança de acabar na cama de casa. Mas suas esperanças desapareceram no esquecimento, o ambiente não mudou e o herói sentiu fortes dores com o golpe. No momento seguinte, o cara começou a fugir dos zumbis que o cercavam em uma direção desconhecida para ele. Sam já havia percorrido uma distância impressionante em busca de abrigo temporário, mas toda a fome estava repleta de monstros, parecia que não havia um único lugar onde eles não estivessem. Quando o cara correu para uma passagem subterrânea para fazer uma pausa, o sistema dizia que havia caixas espalhadas pelo mundo onde ele poderia encontrar os equipamentos e materiais necessários. Sam perguntou se o sistema tinha dicas melhores sobre como evitar morrer aqui, e foi informado que ele deveria usar a habilidade Catedral com Sabedoria para coletar recursos úteis de monstros. Depois disso, nosso herói aprendeu que à medida que a noite cai, os zumbis se tornam mais agressivos. Agora seu nível atual é reduzido, mas a supressão diminui a cada 30 dias. No momento seguinte, Sam começou a pensar onde poderia conseguir uma arma ou algo que pudesse protegê-lo. Faltavam apenas 10 segundos para o início. De repente ele notou um zumbi com um escudo protetor. O herói decidiu não perder a oportunidade e correu para pegar o escudo enquanto o monstro não conseguia atacar. Em questão de instantes, o cara alcançou o objetivo desejado. Sam tirou o escudo e uma granada que poderia ser útil para ele, após o que ele correu o mais longe possível deste monstro. Mas nosso herói não teve tempo. O zumbi de quem tirou o escudo o atacou. Naquele momento o cara percebeu que seu tempo havia acabado e o jogo havia começado. Todos os monstros avançaram simultaneamente contra Sam, que estava escondido atrás de um escudo, dando uma falsa sensação de proteção de curto prazo. O cara se aguentou com todas as forças quando percebeu que precisava lutar ou simplesmente não sobreviveria aqui. No segundo seguinte, ele jogou o escudo, com o zumbi apoiado nele, para longe dele. Então ele rapidamente se levantou do chão, puxando a chica da granada e jogando-a na direção dos monstros que o perseguiam. Quando ele saiu correndo para a próxima rua, viu um homem cercado por zumbis, pediu ajuda, mas Sam não conseguiu ajudá-lo. Nosso herói estava determinado a encontrar um lugar seguro onde pudesse se esconder. De repente, ele notou um restaurante abandonado e correu para lá. Quando Sam se aproximou dele, ele recebeu uma notificação de que 27 zumbis estavam esperando por ele no restaurante e se o cara invadisse, ele lhes proporcionaria um farto almoço. No momento seguinte, ele notou 2 caras pretendendo entrar. O herói não conseguia entender se eles não viam as instruções do sistema ou se pensavam que conseguiriam lidar com tantos zumbis. Ele queria avisar esses malucos, mas não teve tempo, eles já haviam entrado. Depois disso, uma janela do sistema apareceu na frente dele, dizendo que não havia monstros por perto, mas havia uma caixa com materiais. Ele imediatamente correu na direção que o sistema lhe sugeriu. Poucos minutos depois ele já estava lá. Ao lado dele encontrou uma caixa, abrindo a qual recebeu água, uma pistola injetora capaz de aumentar a força física e um machado. Sam ficou feliz com as coisas que recebeu. Agora ele tinha uma arma para lutar contra monstros que aumentaria suas chances de sobrevivência. O herói imediatamente usou a arma, injetando-se no braço. No momento seguinte, uma forte dor perfurou seu corpo e ele não conseguiu conter os gritos. A janela do sistema que apareceu anunciou que a probabilidade de aumentar a força com sucesso era de apenas 30%. Se falhasse, o herói seria simplesmente despedaçado. Sam mordeu a mão para impedir que seus gritos atraíssem a atenção dos monstros e caiu inconsciente momentos depois. Não passou muito tempo quando nosso herói abriu os olhos novamente. Ele ficou surpreso por ainda estar vivo e não sentir mais dor. De repente, houve um grito de socorro vindo de fora. A garota fez o possível para escapar da multidão de zumbis que a perseguia. Sam pegou um machado e saiu de seu esconderijo. O sistema lhe disse que havia monstros no segundo andar,
mas os gritos do estranho os distraíram. Então o cara teve a oportunidade de matá-lo se esgueirando por trás. O herói decidiu aproveitar esta oportunidade para testar seus novos poderes. O cara lidou com seus oponentes com bastante habilidade, cortando um após o outro. A menina não esperava mais a salvação, mas de repente ouviu sons de carne cortada. Alguns momentos depois, um cara apareceu pela janela no lugar dos monstros, que disse para ela não gritar se não quisesse atrair ainda mais zumbis. Ana decidiu não hesitar e seguiu seu salvador, mas ao ver os cadáveres dos monstros, não conseguiu conter os gritos de medo, irritando Sam. Os gritos da garota não passaram despercebidos. Uma multidão de zumbis dirigiu-se para a sala de onde foram ouvidos. Nosso herói estendeu a mão para a garota, dizendo-lhe para agarrá-la rapidamente. Eles ainda teriam a oportunidade de escapar. Enquanto a garota considerava se deveria confiar em seu salvador, o sistema notificou Sam de que ele havia recebido uma recompensa pelos zumbis que derrotou. No momento seguinte, monstros invadiram seu abrigo. O cara decidiu que enquanto tentasse convencer o estranho, só perderia tempo, então pegou o escudo e correu na direção oposta, onde havia um corredor estreito. O sistema dizia que não há zumbis ali, mas há um pico, e à esquerda há um elevador VIP que leva ao terceiro andar, onde não há zumbis. Sam virou-se para o elevador. De repente, um monstro saltou na frente dele, que ele atacou imediatamente. Com uma velocidade incrível, ele derrubou todos os zumbis que apareceram em seu caminho. Alguns momentos depois, ele finalmente viu o elevador. Quando o cara se aproximou, percebeu que para ativá-lo precisava de um cartão-chave, que ele não tinha. A atenção de Sam foi atraída por um barulho vindo da esquina. No momento seguinte, um zumbi de tamanho impressionante veio até ele. Ele tinha o dobro do tamanho dos outros. Por um breve momento, o cara foi dominado pelo medo de um adversário tão poderoso. Mas no segundo seguinte ele notou um molho de chaves, entre as quais um cartão-chave. Ele percebeu que deveria conseguir isso de qualquer maneira. Depois disso, superando o medo, Sam corre para o monstro. O herói esperava derrubá-lo assim como seus outros parentes, mas o machado ficou preso no osso de seu oponente. O zumbi jogou o cara para longe dele e estava prestes a atacá-lo, mas Sam conseguiu reagir e colocar um escudo na sua frente. Para grande infortúnio de nosso herói, sua defesa foi arrancada de suas mãos pelo terceiro golpe do inimigo. Naquele momento, outro monstro atacou Sam na outra direção. O herói conseguiu reagir e agarrou a cabeça do zumbi com toda a força, com a intenção de arrancá-la. A tentativa do cara foi bem sucedida. O corpo do zumbi caiu molemente no chão e sua cabeça permaneceu nas mãos de Sam. Mas o herói não teve permissão para relaxar. O velho inimigo lembrou de si mesmo. Reagindo rapidamente, o cara jogou a cabeça do monstro em seu inimigo com todas as suas forças, distraindo-o. Ele então pegou um extintor de incêndio, que pulverizou no zumbi, bloqueando sua visão. No momento seguinte, ele atingiu o zumbi com um machado, arrancando as chaves do cinto. Sam ficou feliz por ter conseguido e correu o mais rápido que pôde para o elevador. Uma vez em sua casa, o cara começou a apertar ativamente os botões do corpete para chegar o mais rápido possível. O herói sentiu que se não conseguisse chegar ao terceiro andar, não conseguiria mais lidar com os zumbis que apareceriam aqui em poucos instantes. De repente Sam começou a se sentir mal e fraco. Percebeu que a injeção tinha efeitos colaterais que começaram a se manifestar. Mas desta vez o herói também não teve permissão para relaxar. Um novo inimigo apareceu na frente do cara. No momento seguinte, Sam percebeu que o monstro tinha uma arma. Ele estava feliz com esse fato. Precisava tirar essa arma a todo custo, pois havia perdido o machado na última batalha. Mas quando seus irmãos apareceram atrás desse zumbi, a determinação do cara diminuiu. Ele conseguiu repelir o ataque de um deles com a ajuda de um escudo, que estava convenientemente localizado à esquerda de Sam. Assim que as portas do elevador se abriram, o cara correu para dentro, pensando que resolveria tudo amanhã. Os zumbis queriam seguir suas presas, mas as portas se fecharam mais rápido do que qualquer um deles conseguiu entrar. Assim que chegou ao terceiro andar, foi em busca de um quarto que pudesse servir de refúgio. Poucos minutos depois encontrou uma sala com uma cama e tudo o que precisava. O cara imediatamente correu para a geladeira, na esperança de encontrar água ali. No momento seguinte, ele esvaziou uma garrafa inteira de água. Depois disso, ele percebeu que sua condição havia melhorado e sentiu que suas forças começavam a retornar. Sam adivinhou que a água ajudou o medicamento injetado a ser absorvido mais rapidamente pelo sangue. O cara ficou feliz porque havia água suficiente na geladeira para que com a ajuda dela e das injeções ele ficasse muito mais forte.
O pôr do sol se aproximava e os zumbis ficavam cada vez mais agressivos, não deixando chance para suas vítimas. Neste momento, Sam estava se recuperando calmamente em seu abrigo. Alguns sobreviventes, como o nosso herói, usaram as dicas do sistema para se tornarem mais fortes. Outros formaram grupos para aumentar suas chances de sobrevivência. Ivan, o líder de um grupo de sobreviventes, estudou a mensagem do sistema, pensou que tinha que encontrar uma forma de reunir mais jogadores e com um esforço comum limpar este mundo de monstros. Ao cair da noite, Sam decidiu examinar seu inventário, que continha prêmios por derrotar zumbis. Estudando o conteúdo, o herói notou que matando monstros você pode obter cristais de energia e os cadáveres podem ser transformados em fertilizantes. De repente, ele notou bem no canto as chaves de um carro que poderia ser encontrado no estacionamento. No momento seguinte, foi ativada a função de chat, onde os jogadores poderiam trocar mensagens em um chat geral. Sam viu uma mensagem de Ivan, que escreveu que havia criado um acampamento onde receberiam ajuda e compartilhariam alimentos. Se alguém quiser participar, deve informar sua localização. O herói ficou surpreso quando eles começaram a trocar recursos no chat utilizando o espaço de negociação do sistema. Sam observou Ivan trocar toda a comida por cristais, com os quais você pode aumentar a força. O herói acreditava que nos estágios iniciais era mais importante estocar comida do que cristais, então ele vendeu todas as suas facas por comida. Ele ficou feliz com sua aquisição quando viu que alguém havia colocado um mapa da cidade para troca. Poderia ser de grande utilidade para ele. O cara apertou o botão de troca. No momento seguinte ele viu a imagem de uma garota na sua frente. Quando Sam disse que precisava das coisas que estava oferecendo e pediu a ela que informasse o preço, a menina disse que precisava de comida e água potável. Ele ficou surpreso com o preço tão baixo, pois com a ajuda de um mapa você pode determinar os locais onde encontrar mantimentos e alimentos. Depois de pensar, ele disse que lhe daria uma garrafa de água e abriria comida enlatada. Ele pensou que a garota iria recusar, mas para sua surpresa, ela concordou sem hesitação. Depois disso, ele colocou o nome na plataforma de negociação. No momento seguinte a garota comeu a comida e agradeceu. Sam disse que eles eram novos e deveriam ajudar um ao outro. Ele pensou que se eles são amigos, ele lhe dará comida melhor da próxima vez. Sam decidiu perguntar onde a garota encontrou o cartão, mas naquele momento a imagem desapareceu. Pela manhã, o herói armou-se com machado e escudo e subiu ao segundo andar. Assim que a porta do elevador se abriu, ele correu, pronto para a batalha. Mas não havia ninguém no corredor. Ele não entendia o que estava acontecendo. De repente, ele notou uma mancha de sangue. Ele examinou o chão, tentando descobrir a origem da mancha. Se tivesse vindo de uma mordida de zumbi, haveria respingos de sangue por toda a parte. No momento seguinte ele percebeu que alguém estava caçando os jogadores. Foi óbvio para Sam que o assassino havia levado aquele revólver e que ele ainda poderia estar por aí em algum lugar. O herói decidiu ir ao estacionamento e encontrar o carro certo. Assim que o cara saiu, George voltou para a sala pela janela. Ele notou que o cara que saiu era bastante rápido e tinha um bom físico. Provavelmente teria recursos úteis. Graças ao revólver que obteve, ele estava confiante em suas habilidades. Bastando esperar o cara voltar e, usando o efeito surpresa, dar o primeiro passo. Enquanto isso, Sam chegou ao estacionamento. Ele apertou o botão da chave para localizar exatamente onde seu carro estava. No mesmo momento, o carro emitiu um som característico, após o qual os faróis se acenderam. Monstros vieram correndo com o som alto. Mas Sam não estava nem um pouco com medo, ele estava confiante em suas habilidades. No segundo seguinte, ele derrubou facilmente um zumbi após o outro. Nem mesmo um minuto se passou antes que todos os monstros atacantes fossem derrotados. Depois disso, o cara foi para o carro. Ao abri-lo, ele ficou agradavelmente surpreso. Ele encontrou uma pistola e suprimentos no banco do motorista. Sam correu para coletá-los e colocá-los em seu inventário. Depois disso, ele pretendia voltar para seu quarto, mas foi atormentado por suspeitas de que o assassino pudesse estar emboscado em algum lugar perto do elevador. Algum tempo depois, nosso herói já estava no segundo andar. Ele decidiu usar uma isca para fazer um reconhecimento da situação, então jogou uma lata vazia no corredor, escondendo-se na esquina. George, escondido atrás da porta entreaberta, foi alertado por um barulho no corredor. Sam também não tinha pressa em deixar seu abrigo. O sistema informou que o perigo o aguardava na sala em frente. O cara esperava algo assim, então não se surpreendeu quando recebeu um aviso. Depois de esperar alguns momentos, George olhou por trás da porta para de alguma forma reconhecer a situação, mas viu apenas um pote vazio. Ninguém mais foi encontrado.
Nosso herói decidiu que até que seu oponente se desse a conhecer, ele não daria o primeiro passo. De repente, uma mulher gritou pedindo ajuda. Sam ficou surpreso ao ver que a garota que ele salvou ontem ainda estava viva. Quando o grito se repetiu, o cara percebeu que além da garota na rua, havia mais alguém ali. O herói decidiu sair de seu esconderijo, estava pronto para disparar sua arma a qualquer momento. Quando ele saiu, tudo estava quieto no corredor e parecia que seu adversário havia escapado. Ao mesmo tempo, a menina amarrada à árvore chorava e pedia ajuda. Ela implorou aos homens que estavam à distância que a deixassem ir antes que fosse tarde demais. Um deles respondeu que a salvaram e agora ela deveria retribuir pela ajuda. Eles queriam que a garota atraísse o maior número possível de monstros com seus gritos. Enquanto estavam ocupados com suas presas, os homens planejavam atacá-los furtivamente por trás. O gordo disse que viu um cara matar 8 zumbis com um machado sem nenhum esforço, então eles devem ter sorte, já que os corpos desses monstros são muito frágeis. No momento seguinte, todos os zumbis atacaram simultaneamente a garota, com a intenção de comê-la viva. Os homens consideraram este momento mais conveniente e saíram do esconderijo. Steve atacou o monstro com um cutelo. Contrariando suas expectativas, a faca não cortou seu oponente, apenas ficou presa em sua cabeça. Após uma tentativa mal-sucedida de ataque, os homens fugiram da multidão de monstros, que imediatamente correram atrás deles. Steve olhou para trás para a multidão de monstros. Ele estava tentando descobrir uma maneira de se livrar deles. Apenas uma opção lhe veio à mente: sacrificar seu amigo. Ele o empurrou em direção ao zumbi, pedindo perdão e dizendo que Steve não tinha outra escolha. O homem, que caiu nas mãos de zumbis, jurou que ele próprio se tornaria um monstro e com certeza viria atrás de seu ex-amigo para que ele experimentasse o mesmo tormento. Todo esse tempo, Sam ficou escondido atrás dos arbustos, observando tudo o que acontecia de uma distância segura para ele. De repente, Steve dirigiu-se na direção onde estava localizado o esconderijo do nosso herói. O cara estava seriamente preocupado, ele não gostaria de lutar sozinho contra uma horda de monstros. No momento seguinte o homem tropeçou e caiu, não alcançando os arbustos. Sam espiou de seu esconderijo, regozijando-se com a desgraça do homem. A rápida retribuição por seus pecados não fez Steve esperar muito. Monstros imediatamente o cercaram, arrancando pedaços de sua carne. De repente um dos zumbis se distraiu de sua presa. Ele virou a cabeça em direção aos arbustos onde Sam estava escondido. Nosso herói percebeu que havia sido notado. Ele decidiu não usar uma arma, que poderia atrair mais zumbis. Em vez disso usaria um machado. Neste momento, o monstro que notou o cara já estava pronto para atacar sua nova presa. No segundo seguinte, Sam saltou do esconderijo, pronto para atacar. Ele facilmente eliminou os zumbis que o atacavam. Poucos minutos depois, todos os monstros foram destruídos. Sam olhou para o Steve morto. De repente, o sistema avisou que o perigo se aproximava dele por trás. O herói conseguiu se esquivar do ataque repentino e George pousou ao lado dele. Ele elogiou o cara pela boa reação. Sam ficou surpreso que seu oponente decidiu se revelar tão rapidamente. George disse que lamentava que o menino fosse muito jovem, mas ele teria que morrer hoje. O herói perguntou por que o homem pensava que Sam morreria hoje. George respondeu que ninguém nunca o havia deixado vivo e o menino também não seria exceção. Após estas palavras, o homem atacou nosso herói. Sam teve dificuldade em desviar dos ataques, ficou surpreso com a velocidade do adversário. Identificado um bom momento, o herói estava prestes a contra-atacar, mas seu ataque não passou despercebido e George se esquivou com facilidade. Desta vez, Sam não conseguiu evitar o ataque e foi jogado para trás vários metros. O cara percebeu que seu oponente tinha muito mais experiência de combate e manejava armas em alto nível. Ele precisava inventar algo com urgência. Enquanto o herói contemplava seu plano, George abordou seu oponente, dizendo que seu jogo havia chegado ao fim. Quando o homem se aproximou rapidamente, Sam se lançou sobre ele. George ficou surpreso que o cara pudesse se mover após o ataque. No momento seguinte, o herói derrubou seu oponente no chão, perguntando por que ele estava caçando os jogadores. George ignorou a pergunta, dando um soco nas costas do cara para se libertar do aperto. Mas o golpe não surtiu muito efeito. Sam perguntou por que George não sacou a arma. O homem ouviu o último desejo do menino. No segundo seguinte, ele convocou um revólver de seu inventário. Sam ficou feliz que sua provocação funcionou. Ele mordeu George com força no braço. Depois disso, ele saltou para longe do inimigo. O herói imediatamente tirou um rifle de seu inventário. O homem se divertiu com a situação, apontou a arma para o cara.
Mas no momento seguinte o próprio George sentiu o cano de um rifle contra sua testa. Ele propôs discutir tudo pacificamente. Enquanto isso, um esquadrão de sobreviventes também lutava contra zumbis em seu território, mas de repente Van ouviu tiros e disse que era hora deles voltarem antes que o barulho dos tiros atraísse ainda mais monstros. Sam ignorou o pedido de George e atirou na cabeça dele sem hesitar. O som do tiro atraiu os zumbis, que rapidamente se aproximaram do herói. Mas a batalha com George exigiu muito de sua força e ele sofreu sérios danos, razão pela qual não conseguia mais se mover. De repente, veio uma notificação do sistema informando que Anna o estava convidando para um bate-papo. No momento seguinte apareceu a imagem de uma menina. Ela parecia preocupada e perguntou o que estava acontecendo com ele. Sam pensou no que responder. Sem esperar resposta, a garota disse que havia uma multidão de zumbis atrás dele. Ele deveria se levantar e se esconder em um lugar seguro e que ela tomou uma injeção de adrenalina. Quando Anna disse que havia lhe enviado uma injeção e alguns outros remédios, ele tentou convocar essas coisas de seu inventário. Mas tudo aconteceu muito devagar. Parecia ao herói que os monstros chegariam até ele antes que ele pudesse chegar ao remédio. Alguns segundos depois, que duraram de forma dolorosamente lenta, ele tinha um tiro na mão. Ele imediatamente injetou adrenalina em sua perna, esperando que fizesse efeito antes que os zumbis chegassem até ele. Em seguida, apareceu um cronômetro de 3 minutos, após os quais a injeção começaria a fazer efeito. Depois que o tempo definido passou, Sam imediatamente começou a destruir um monstro após o outro. O sistema lhe disse que o efeito da adrenalina duraria 10 minutos. Quando o cara se virou para a entrada do prédio, viu dezenas de zumbis vindo em sua direção. Sam pensou que havia muitos deles e talvez não conseguisse lidar com todos eles no tempo que lhe foi concedido. Um momento depois, eles o cercaram por todos os lados, bloqueando suas rotas de fuga. O herói não entendeu de onde vieram tantos zumbis. Distraído, ele não percebeu como eles se aproximaram demais dele. Ele queria matar os monstros com a arma que tirou de George, mas descobriu-se que a arma não tinha cartuchos. Sam evitou o ataque do monstro no último momento. Incapaz de manter o equilíbrio, ele caiu no chão. De repente ele percebeu algo que poderia ajudá-lo. Atrás dos zumbis que o cercavam, ele notou barreiras de estacionamento. Ele imediatamente teve um plano de ação. O herói rapidamente avançou, abrindo caminho entre os zumbis. Quando não havia mais ninguém na frente, ele correu em direção à cerca. No momento seguinte, ele arrancou um deles do chão. Voltando-se, uma multidão de zumbis parou na frente de Sam novamente. Mas desta vez, ele estava confiante de que lidaria com todos usando as armas que obteve. Neste momento, 2 homens sobreviventes dos andares superiores do prédio observaram o que estava acontecendo abaixo. Eles ficaram surpresos ao ver que uma pessoa lutou contra dezenas de monstros. De repente, um monstro incomumente grande apareceu na frente de Sam. O sistema notificou o cara que atrás dos zumbis há uma estrada que leva até a margem do rio, e também há uma tela de arame que pode conter os cadáveres. Muitos assistiram ao stream que Sam lutou bravamente contra zumbis. Todos ficaram surpresos com sua força. Enquanto isso, nosso herói começou a perder as forças. Ele entendeu que não poderia derrotar a todos, então com o que restava de suas forças dirigiu-se à cerca salva-vidas feita de malha. Uma vez lá, ele estava seguro. De repente, uma dor aguda percorreu seu corpo, indicando que a adrenalina havia acabado. No momento seguinte, Sam caiu. Uma vez no chão, ele tentou desesperadamente pensar em uma saída para a situação. Um momento depois, o sistema disse que a atualização poderia estender o efeito da injeção. No momento, o herói tem recursos suficientes para a atualização. Depois disso, Sam apertou o botão para realizar a atualização. Alguns segundos depois, ele sentiu cada célula do seu corpo cheia de força e os efeitos colaterais da injeção desapareceram. O herói decidiu testar suas habilidades aprimoradas. Tendo atingido uma pedra de tamanho impressionante, ela se quebrou em pequenos pedaços. O cara ficou agradavelmente surpreso com o quanto sua força aumentou. De repente, o sistema anunciou que faltavam 10 dias para o início da segunda fase. O enfraquecimento de zumbis e outras criaturas mutantes seria removido. Algum tempo depois, Anna estava devorando ativamente a comida que recebeu de Sam em agradecimento pelo remédio. O cara ficou sinceramente grato à garota. Se não fosse por ela, ele já estaria morto. No momento seguinte, o herói perguntou por que ela estava escondida debaixo da mesa. Se ela estava presa, então ele viria e a salvaria. A garota não esperava tal pergunta.
Percebendo a mudança de expressão no rosto do interlocutor, que estava prestes a encerrar a conversa, Sam apressou-se em explicar que não tinha nenhuma intenção de mal e garantiu a segurança de seu abrigo. Mas Ana agradeceu pela gentileza e pelos suprimentos e desligou. O cara não entendeu o que causou tal reação em seu interlocutor. Ana ficaria feliz em sair daqui, mas só ela entendia que representava um perigo real neste mundo. De repente, houve um barulho do lado de fora da janela que chamou sua atenção. A garota ouviu, tentando entender o que estava acontecendo. Um segundo depois, a enorme pata de alguém apareceu em sua janela. Essa visão assustou seriamente Ana. Enquanto isso, Sam caminhava pela área atrás da cerca. De repente, ele notou brotos de batata, que poderiam se tornar um bom recurso no futuro. À noite ele voltou ao terceiro andar para seu esconderijo. Quando o cara entrou, o que viu o surpreendeu. O vidro foi quebrado e todos os armários de comida e água foram esvaziados. Um momento depois ele percebeu que alguém estava lá. O herói manteve seu rifle pronto para o caso de o sistema notificá-lo repentinamente sobre perigo. De repente, houve uma batida atrás da parede. Sam imediatamente se virou, apontando o rifle para a porta e disse para sair. Depois disso, a porta foi aberta por uma menina com um martelo nas mãos. O cara ficou surpreso como a garotinha chegou aqui. Ele perguntou se ela havia esvaziado os armários de comida. A menina respondeu que não fez isso, nem quebrou a janela nem esvaziou seus suprimentos, mas Sam não acreditou em uma palavra do que ela disse. No momento seguinte, ela bateu na perna dele com um martelo. Ela então deu um tapa no rosto dele. Reagir. Devido ao efeito surpresa, o herói não conseguiu reagir corretamente e perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Depois, a garota fugiu, agradecendo ao rapaz pelo anel espacial. Ele ficou furioso ao perceber que a garota havia roubado algo tão importante para ele. Sam não entendeu por que o sistema não o notificou da ameaça na pessoa dessa garota. Ele se levantou e decidiu recuperar o anel a qualquer custo. De repente, Liz apareceu novamente na frente do herói, perguntando se ele tinha uma arma. O cara ficou desconfiado quando ela perguntou se ela pretendia tirar a arma dele. No momento seguinte, ela bateu a porta, pedindo a Sam que apagasse a luz porque o zumbi já estava perto. Depois disso, o sistema informou que o cara precisava ter cuidado com as janelas. Assim que o herói leu esta mensagem, um monstro irrompeu pela janela. Sam reagiu rapidamente e agarrou-o pelo pescoço. No mesmo momento, Lisa bateu na cabeça do monstro com um martelo. O herói decidiu não perder a oportunidade proporcionada pela garota. No segundo seguinte, ele atirou na cabeça do monstro. Mas nem um minuto se passou antes que o inimigo anteriormente morto se levantasse novamente. Nossos heróis ficaram maravilhados com essa visão. Sam ficou sem balas e pediu a Lisa que devolvesse o anel que as continha para ele. No momento seguinte, o cara foi atacado, mas ele conseguiu se esquivar e repetiu novamente seu pedido. Lisa percebeu que deixar o anel em tal situação era uma estupidez e jogou para o cara. O Sam apanhou-o com um golpe de sorte, e ele imediatamente convocou cartuchos de seu inventário. Então ele atirou no braço direito do monstro, mas ele se recuperou rapidamente e foi para o teto. O herói concluiu que o monstro mutante tem inteligência, a julgar pela maneira como ele se esquiva das balas. Interrompendo os pensamentos do cara, o monstro avançou sobre a garota. Sam conseguiu salvar Lisa da morte no último segundo. Imediatamente depois disso, ele disse à garota para sair daqui o mais rápido possível. Mas ela disse que não iria embora. O cara tinha muitos recursos e força, ele poderia protegê-la dos monstros. O herói não gostou da última frase de Lisa. Se ela não fosse embora, ele mesmo pretendia matá-la. De repente ela percebeu que o monstro o havia arranhado. A menina não escondeu a alegria. Disse que em algumas horas o próprio cara se transformaria em zumbi, mas se ele lhe desse todos os seus recursos, ela o salvaria do tormento. Após as palavras da menina, Sam disse que antes de morrer foi obrigado a cumprir uma tarefa importante, indo em sua direção. Lisa perguntou o que ele estava fazendo, olhando para o cara que se aproximava. O herói disse que pretende levá-la com ele. Lisa se assustou e fugiu, dizendo que voltaria quando ele se transformasse em zumbi. Sam ficou feliz por ter conseguido se livrar do convidado indesejado e agora tinha que pensar no que fazer com o ferimento. Na manhã seguinte, Lisa voltou e ficou muito chateada ao não encontrar suprimentos nem o cara que havia se transformado em monstro. Enquanto isso, nosso herói encontrou um novo abrigo graças ao mapa que recebeu. O sistema informou que não há zumbis aqui e este é um ótimo lugar para se estabelecer. Algum tempo depois, nosso herói entrou em um dos prédios, examinando-o. De repente, um rosnado foi ouvido em algum lugar atrás. Tendo determinado de onde vinha o som, o cara decidiu verificar o que poderia ser.
Olhando embaixo da mesa, ele viu um pequeno animal que era o filhote do Rei Lobo e era classificado como S. Sam ficou incrivelmente feliz com essa sorte. O cara decidiu domar o animal dando-lhe um pedaço de carne. O filhote de lobo parou de rosnar e rastejou lentamente para fora de seu esconderijo, farejando o pedaço de carne. Um momento depois, nosso herói observou com entusiasmo o animal devorar a carne. O sistema informou que o filhote de lobo agora tem um ponto de favor para o cara. Quando o favor chegar a 100, ele ficará apegado ao seu dono para sempre. Sam ficou surpreso ao saber que o animal era igual em força a um homem muito forte com uma arma nas mãos. Algum tempo depois, o herói estendeu o último pedaço de carne que tinha para a fera. O filhote de lobo olhou para esta peça com amor, enquanto o sistema notificou que faltava o último ponto antes da domesticação final da fera. E quando Bola de Neve lidou com o último pedaço de carne, ele finalmente se tornou um animal domesticado. Sam então se levantou, com a intenção de dar um pouco de água ao animal. Ao abrir a torneira, notou que a água estava muito mais suja. Pouco depois, nosso herói saiu com a intenção de plantar as sementes que havia obtido anteriormente. O cara percebeu que na segunda etapa haveria uma grande escassez de água e ele precisava encontrar uma fonte de água limpa. Nosso herói disse a Soulball para guardar a casa e ele próprio foi em busca. Enquanto isso, na cidade, alguns jovens lidaram com sucesso com alguns zumbis. De repente, alguém perfurou o pescoço da garota com uma flecha de arco. Seu parceiro sofreu o mesmo destino. O homem ficou bravo com o cara porque ela matou a garota, embora só o cara precisasse ser morto. Ignorando o companheiro, a mulher se preparou para descer para pegar os recursos do casal que havia matado. Mas o homem a impediu. Sam caminhou perto do local onde o assassinato acabará de ser cometido. O sistema alertou o cara para ficar de olho nas janelas do terceiro andar do prédio. A mulher estava de olho no rapaz, mas o companheiro a avisou para tomar cuidado. Ele achava que o cara não era tão simples. Enquanto isso, Sam não tirava os olhos da janela, planejava subir ao terceiro andar em 20 segundos, então os atacantes não teriam tempo de reagir ao seu ataque. De repente, seu caminho foi bloqueado, arrancando o herói de seus pensamentos. O homem que liderava a gangue de ladrões disse ao cara para dar seus recursos, então eles não tocariam nele. Sam recusou a oferta generosa. Depois disso, um cara com um machado saltou atrás dele. Não perdendo uma oportunidade, Emma disparou seu arco. O herói conseguiu impedir que a flecha avançasse em sua direção assim que tocou suas roupas. Mas ele não conseguiu evitar o ataque por trás. Os ladrões ficaram satisfeitos com o fato de o menino ter sido derrotado com tanta facilidade, após o que um deles gritou para que seus parceiros do terceiro andar descessem. Um momento depois, a dupla desceu até seus companheiros. Michael percebeu que a vítima havia recuperado a consciência e correu para avisar os outros. Mas o homem chegou tarde demais. Sam matou um deles. O herói ficou feliz porque toda a turma estava reunida em um só lugar, então seria mais fácil lidar com eles. Cego de raiva, o homem apressou-se em vingar o irmão. Mas naquele mesmo segundo a morte o alcançou. De repente, o sistema avisou o cara sobre a granada. Ele não teve tempo de reagir quando houve uma explosão. Aqueles que conseguiram sobreviver tentaram fugir o mais longe possível deste lugar. Sam conseguiu subir pela janela do prédio, evitando o fogo. Emma perguntou ao companheiro por que eles estavam fugindo se tinham um monte de explosivos. Ele respondeu que, a julgar pela velocidade do menino, sua força deveria ser adequada. Depois disso, Michael se virou para verificar se havia algum rabo atrás deles. Todo esse tempo, Sam perseguiu o casal que se movia pelo telhado. De repente, os ladrões pararam, paralisados pelo que viram. Uma multidão de zumbis gigantes se movia em direção a eles. Um momento depois, Sam apareceu atrás do homem. Michael disse que eles foram tolos em atacá-lo, então dariam a ele metade de seus recursos se ele os deixasse partir. O herói disse que concordou 80%. O homem disse que isso era demais. Depois disso, Sam disse que neste caso eles esperariam juntos pelos monstros. No momento seguinte, o zumbi gigante soltou um grito terrível. Michael imediatamente mudou de ideia, concordou 80%, mas primeiro o cara teve que desistir da espada, e depois ele lhe daria seu anel para guardá-lo. Sam imediatamente largou a arma. Michael ficou feliz que o cara foi pego. Ele disse a Emma que eles esperariam até que o zumbi se aproximasse. Ele jogaria uma granada e ela pegaria a espada. O herói divertiu-se com esta situação. Os monstros chegaram muito perto. Michael tentou encontrar sua granada. De repente, o parceiro empurrou o homem em direção aos monstros. Ele não entendia por que ela fez isso com ele.
Emma respondeu que já que o homem a amava, ele deveria deter os monstros por causa dela. Depois disso, ela jogou explosivos nos monstros. Olhando para isso, Sam pensou que todos foram despedaçados nessa explosão. Alguns minutos depois, quando o fogo se extinguiu, ele viu um enorme zumbi comendo Michael. Ao lado dele, o cara notou um anel espacial e sua espada. O monstro percebeu o herói, virando a cabeça em sua direção. No segundo seguinte, ele correu para sua nova vítima. O sistema disse ao cara para se afastar imediatamente do gigante e matar Emma. Sam decidiu não arriscar e, seguindo os conselhos do sistema, correu para fugir daqui. Enquanto isso, Ivan e sua equipe chegaram ao local onde Emma atirou no rapaz e na garota. De repente, um dos membros da equipe relatou que havia encontrado outro corpo mais distante. Ao ouvir isso, Ivan pensou que esses cadáveres eram iscas para zumbis e foram todos emboscados. Ele ordenou que todos se reunissem em uma posição defensiva. Um momento depois, todos viram uma garota sendo perseguida por alguém. Eles nem tiveram tempo de reagir quando a menina foi baleada. Quando Sam saiu das sombras, um dos sindicatos dos sobreviventes disse para ninguém se mexer, para não provocar esse cara. O herói não prestou atenção a esta empresa. Seu objetivo era levar todos os equipamentos de Emma. Observando isso, Ivan disse a Sasha para tirar todos os anéis dos cadáveres e entregá-los a esse homem. Se ele decidir atacar, ela deve tirar todos daqui. No momento seguinte, o líder do grupo, voltando-se para o rapaz, disse que eles estavam apenas de passagem e pediu para não matá-los. Após essas palavras, a garota se adiantou e colocou os anéis recolhidos na frente de Sam. Ele observava cada movimento da garota. Sasha ficou assustada quando o cara se aproximou, pegando as alianças. No momento seguinte, o herói disse que não matou essas pessoas, e como eles descobriram esses anéis, eles pertencem a eles. Depois disso, ele deu os anéis para Sasha. Ivan perguntou qual era o nome dele. Ao sair, o cara disse que poderiam chamá-lo de Sam. Algum tempo depois, o cara voltou ao local da explosão, olhou em volta, mas não encontrou nem espada nem anel. Enquanto isso, Liz examinou sua nova espada, regozijando-se com a descoberta. Poucas horas depois, nosso herói voltou ao seu abrigo, acelerou o crescimento das mudas plantadas com a ajuda de fertilizantes. Meia hora depois ele alcançou seu objetivo, um broto apareceu da semente. Após 3 dias, ele precisará repetir o mesmo procedimento e depois poderá colher a primeira colheita. Seus pensamentos foram interrompidos por Bola de Neve, que trouxe água limpa. Sam percebeu que o purificador que encontrou faz bem o seu trabalho e, se conseguir melhorá-lo de alguma forma, não precisará se preocupar em beber água. O herói elogiou seu animal de estimação, dizendo que depois de dar água eles iriam caçar zumbis. Sam usou o arco de Emma de forma bastante ativa, isso lhe permitiu matar os inimigos um por um sem risco à saúde. Soubal não ficou atrás de seu mestre. De repente ele percebeu um monstro fugindo dele e foi atrás dele. Nosso herói viu que seu animal de estimação estava perseguindo uma presa e gritou para ele não correr muito. Soubal estava absorto na perseguição e não percebeu o ataque vindo de cima. Ele mastigou um dos monstros atacantes e o outro sentou-se de costas. Ele não conseguia se livrar do cavaleiro indesejado. Sam veio em seu auxílio, matando os monstros que voavam em direção ao lobo. Depois disso, ele mirou naquele que estava sentado na besta. Ele não podia se dar ao luxo de errar. No momento seguinte, a flecha atingiu seu alvo. Mas esse monstro atacou o cara na velocidade da luz, saltando da fera. Mas nosso herói estava pronto para isso e imediatamente pediu uma faca cortante. Depois disso, ele cortou o monstro em pedaços. Soubal foi cercado por essas criaturas novamente. Sam gritou para a fera virar as costas para ele. O lobo atendeu imediatamente ao pedido de seu mestre. No momento seguinte, o monstro foi perfurado por uma flecha. Depois que o cara desceu, pareceu-lhe que algo estava errado aqui. Alguns segundos depois, o herói e seu animal de estimação estavam fugindo da área. Mas os monstros os cercaram, bloqueando todas as rotas de fuga. Parecia ao cara que o número deles era normal e que algo estava para acontecer. Enquanto isso, Ivan e sua equipe levaram tudo que encontraram no supermercado. De repente, os caras que guardavam a entrada notaram o aparecimento de monstros até então desconhecidos para eles. Seu número aumentava a cada segundo. Os caras correram para dentro da loja e avisaram os demais sobre os inimigos que se aproximavam. Sasha não conseguia entender o motivo do súbito aparecimento de tantos monstros. No momento seguinte, essas criaturas começaram a se agarrar às janelas e portas do prédio. Os homens começaram a puxar objetos pesados para bloquear a porta. Durante esse tempo, Sam atacou seus inimigos,
o que parecia nunca ter fim. A equipe de Ivan assistiu à luta do nosso herói através do vidro da loja. Sasha imediatamente o reconheceu como o cara que conheceram há algumas horas. Liz acordou com uma febre forte. Ela não conseguia entender o motivo de seu mal-estar, mas no momento seguinte apareceu uma janela do sistema informando que a garota havia aumentado seu nível para despertada. Depois que Sam lidou com os monstros, Ivan disse que eles estavam terminando a operação de hoje e voltando para o abrigo. O próprio personagem principal não conseguia entender por que os monstros o perseguiam pela sexta rua consecutiva. De repente, todas as criaturas pararam. O cara não conseguia entender o que aconteceu. No momento seguinte, uma janela do sistema apareceu informando que havia jogadores neste mundo que haviam sido acordados ilegalmente, então a segunda etapa começaria mais cedo, faltando 1 minuto para o início. Então apareceu um aviso de que após o início da segunda etapa os rastreadores irão evoluir e representarão um grande perigo, eles devem ser eliminados agora. Ivan e seus companheiros decidiram aproveitar o momento que lhes foi concedido para encontrar abrigo. Nosso herói também estava indo para seu abrigo, mas uma multidão de zumbis bloqueou seu caminho. Ele perguntou ao sistema se havia um caminho seguro. Ao receber a resposta, soube que se passasse pelo beco poderia virar à esquerda e encontraria um caminhão pesado com o qual poderia escapar. O cara correu com toda a força no meio da multidão de monstros. Faltavam 8 segundos para o início. Ao virar a esquina, viu um caminhão estacionado que poderia garantir sua salvação. Mas no momento seguinte ele notou um monstro no carro, impossibilitando a entrada. Outra ideia lhe vem imediatamente à mente: esconder-se debaixo do caminhão. Assim que subiu em seu abrigo temporário, o tempo acabou, o que significou o início da segunda fase. O monstro o atacou no momento seguinte, e o cara teve que lutar contra o mutante. Sam notou que o rastreador não apenas ficou maior em tamanho, mas sua velocidade também aumentou significativamente. O monstro novamente avançou contra sua vítima. O herói milagrosamente conseguiu escapar do ataque aéreo. Aterrissando no chão, Sam tentou bolar um plano. Ele entendeu que não conseguiria escapar do rastreador, mas o cara também não sobreviveria a uma briga com ele. 1 segundo depois, o monstro estava voando novamente em direção ao nosso herói. O cara entrou correndo no carro na velocidade da luz. O monstro quase ultrapassou a vítima quando o cara abriu as portas do lado do motorista. Para Sam, os segundos estavam contando. De repente ele encontrou uma bazuca no banco. Ele ficou feliz porque a sorte não o abandonou e pegou a metralhadora. No momento seguinte, a carga voou para o monstro. A força da explosão foi suficiente para despedaçá-lo. Enquanto isso, o grupo de Ivan estava cercado por uma multidão impenetrável de monstros. Cada membro do esquadrão de sobreviventes lutou contra os monstros sem poupar esforços. De repente, um enorme zumbi de 30 metros de altura apareceu na frente deles. Alguns não acreditaram no que viam, alguns perceberam que haviam perdido a menor chance de salvação. Ivan não podia permitir que seus companheiros morressem. Ele disse a todos para não entrarem em pânico, mas para se recomporem e protegerem uns aos outros. Após as palavras de seu líder, Paulo disse que algo estava traindo esse grandalhão. Depois de pensar um pouco, ele disse que tinha um jeito para a maioria deles sair daqui: eles tinham que sacrificar alguém. Ivan ficou chocado com esta proposta. Ele imediatamente disse a Paul para calar a boca e não ter ideias tão malucas. Mas o cara objetou: neste mundo os fortes devoram os fracos e se não fizerem sacrifícios, todos morrerão. Depois disso, ele examinou Ivan e disse que ele era completamente inadequado para o papel de seu líder. Sasha interveio na discussão, dizendo que os zumbis estavam cada vez mais próximos e que precisavam de algum tipo de plano. No momento seguinte, Ivan disse a todos que corressem para a escotilha do esgoto. Mas naquele exato momento a tampa da escotilha se abriu e saiu vapor. Depois disso, uma trepadeira rastejou para fora do espaço. Vendo o monstro se aproximando, todos começaram a entrar em pânico. Paulo disse que eles não deveriam tê-lo ouvido. Agora não conseguem escapar nem com o uso de isca. As palavras do cara foram abafadas pelo barulho do caminhão que apareceu. Enquanto isso, Sam estava feliz por poder matar monstros apenas dirigindo um carro. De repente, o sistema informou-lhe que ele poderia aumentar o seu nível. Após pressionar o botão de confirmação, o herói foi transferido para o primeiro estágio do despertar precoce. O pelotão de sobreviventes alegrou-se com a aproximação do caminhão, tinham a esperança de salvação. Sam pegou a metralhadora, mirando nos zumbis. Um momento depois, a carga atingiu seu alvo. Ivan assistiu à explosão, maravilhado com o poder desta arma. Então ele ordenou que todos entrassem no caminhão. Enquanto isso, Lisa conseguiu se misturar à multidão de zumbis graças à sua habilidade. De repente,
Um latido chamou sua atenção. O cachorrinho branco latia incessantemente para a multidão de zumbis que se aproximava. Assim que Sam colocou o esquadrão de sobreviventes em segurança, ele partiu. Paul perguntou a Ivan por que ele não mandou alguém atrás dele para descobrir onde ele morava. Para o cara, essa proposta parecia o delírio de um louco. Adianta mandar reconhecimento atrás de um jogador com tal nível de força. Se ele quisesse, já poderia tê-lo matado 2 vezes. Sasha cuidou do caminhão que partia e pensou que durante esse período, até que se vissem, Sam ficou muito mais forte. Quando nosso herói voltou ao território de seu refúgio, Bola de Neve já estava esperando por ele. O cara se ajoelhou para acariciar seu animal de estimação e examiná-lo em busca de ferimentos. De repente, Lisa saiu da varanda, ouvindo um barulho lá fora. Sam aprendeu com o lobo que ela o salvou e o ajudou a curar suas feridas. No momento seguinte, o sistema avisou de que havia perigo atrás dele. Lisa atacou o cara por trás, erguendo a espada acima da cabeça dele. O herói não teve dificuldade em se esquivar de um golpe tão lento. Quando a garota caiu no chão, ele imediatamente tirou a espada dela. Depois de notar mudanças em Lisa, ele perguntou o que havia de errado com o rosto dela. Ela respondeu que esta era sua habilidade especial. No mesmo momento, o cara atacou para testar a velocidade de reação da garota e outras capacidades. Ela se esquivou de cada golpe de Sam. Quando ela se cansou disso, ela ativou outra habilidade que coloca seu oponente em um sono profundo. O herói imediatamente cobriu o nariz e a boca para não inalar perigosas nuvens de fumaça. Ele viu que Lisa estava falando sério e pediu para ela parar. Ele estava apenas testando ela. O cara notou que essa já é a terceira pessoa desperta, incluindo ele mesmo, embora ela não tenha nenhuma habilidade especial de combate, mas ficou visivelmente mais forte. É melhor ficar longe dela. Ele agradeceu por ter salvado Bola de Neve e disse que agora eles estavam empatados, porque daquela vez a garota pegou a comida dele. Lisa não queria sair daqui e disse que tinha muitos livros com habilidades diferentes, 30 fragmentos de anéis que cobririam o custo da alimentação. Sam até ouviu a garota. Ele queria tirar a garota chata de seu território o mais rápido possível, mas de repente ela disse que sabia onde ficava o arsenal com suprimentos. Ele exigiu que ela lhe dissesse onde ficava o arsenal. Lisa respondeu que se ele não a expulsasse em uma semana, ela mostraria a localização. O herói não teve escolha senão concordar com essas condições. Ele disse a Bola de Neve para monitorar constantemente a garota e relatar imediatamente se alguma coisa acontecesse. Ao ouvir essas palavras, Lisa se virou e quis voltar para casa, mas Sam a impediu, perguntando sobre os livros de habilidades que ela mencionou anteriormente. A garota resolveu se fazer de boba, dizendo que não poderia ter mencionado nenhum livro e que devia ser imaginação dele. O cara imediatamente percebeu, dizendo que sua própria munição era suficiente para ele, e a garota poderia ir nas 4 direções. Ao ouvir isso, ela disse que estava apenas brincando e que tinha livros e desenhos. Ela daria tudo com prazer. No momento seguinte, janelas do sistema apareceram na frente do cara, notificando das habilidades que havia adquirido. Depois ele recebeu um fragmento do anel. Tendo recebido tudo o que foi prometido, ele disse que mais tarde daria fertilizante à menina e ela e Bola de Neve ficariam responsáveis pela horta. Após as explicações, ele disse que iria descansar e deixar que ela conhecesse tudo e encontrasse o que fazer. Sentado na cozinha, Sam aprendeu que, usando pedaços de tecido suficientes, poderia criar roupas de proteção de nível 1. De repente, uma nova janela do sistema apareceu, informando que ele era o primeiro jogador legalmente despertado neste mundo, então seria recompensado com 2 atualizações de habilidades. Depois que nosso herói apertou o botão para aceitar melhorias, sua força e velocidade aumentaram em 50%, e seu corpo foi cercado por energia pura, o que aumentou seu dano e defesa contra ataques. Sam pensou que com o campo protetor e sua espada, não teria mais problemas no combate corpo a corpo com os gigantes. Enquanto isso, um esquadrão de sobreviventes barricou todas as janelas e portas pelas quais os monstros poderiam entrar. Ivan avisou seus camaradas para inspecionarem a sala em busca de zumbis. De repente, um deles disse que se ele fechasse todas as entradas com tábuas, os monstros não entrariam, mas também não conseguiriam sair. Ele ficou deprimido ao perceber que o refúgio deles havia se tornado seu próprio túmulo. Sasha tentou acalmar o cara, lembrando de que eles haviam saído repetidamente de situações difíceis. Depois das palavras dela, o cara começou a virar um monstro, dizendo que eles sempre saíam porque sempre alguém os salvava.
Ivan ficou horrorizado ao perceber que seu camarada havia sido mordido e agora representava uma ameaça. Sasha ficou parada e não conseguia se mover, observando as mudanças em seu parceiro. A menina foi salva por Paul, que matou o homem sem hesitar. Ela ficou ali, sem acreditar no que estava acontecendo. No momento seguinte, Paulo disse a todos os feridos para saírem, ele lhes concederia o descanso eterno. Ele foi acompanhado por mais algumas pessoas que compartilhavam as opiniões de seu camarada. Todos naquela sala tinham medo de Paul. Um menino tremia de medo, não ousava admitir que havia sido mordido. Mas um momento depois ele deu alguns passos à frente sob os olhares surpresos de seus camaradas. Feito isso, ele olhou assombrado para Paul. O homem ficou satisfeito porque o menino saiu sozinho, graças ao qual economizaria tempo para todos. Depois disso, ele apontou a espada para ele, com a intenção de matá-lo. Mas Ivan tentou impedir Paul, pedindo-lhe que não cometesse um ato tão imoral. Vendo que suas palavras não surtiram efeito, ele pegou sua espada e correu para impedir o que estava acontecendo. Paul evitou o ataque de seu comandante e atacou novamente o menino. Um momento depois ele foi morto. O homem disse a Ivan para não ter um coração tão mole, caso contrário ele não viveria muito neste mundo. Sasha e o líder do esquadrão olharam horrorizados para o cadáver, percebendo que não podiam fazer nada para salvá-lo. Lágrimas se acumularam nos olhos da menina, ao ver o menino trabalhar duro e ajudar os outros. Ela não pôde deixar de se apegar a ele. Um momento depois ela estava cheia de raiva e queria matar Paul. Mas o homem lembrou a garota que foi ele quem a salvou e que ela lhe devia a vida. Vendo que essas palavras não surtiram efeito na garota, Ivan a deteve. Ele disse a ela para guardar o arco, eles não deveriam ter conflitos internos quando poderiam ser atacados por cadáveres ambulantes a qualquer momento. Sasha não pôde se opor a esta afirmação e guardou a arma. Paul sorriu ao observar a garota passar por cima de si mesma, ouvindo as palavras do líder. Ele não poderia perder a oportunidade e no momento seguinte correu até Sasha, dizendo que quem quiser matá-lo deve morrer. Ivan conseguiu reagir ao ataque repentino e jogou pólvora explosiva em Paul. O homem não esperava que alguém ousasse incomodá-lo. Ele não teve tempo de se esquivar e o ataque explosivo o atingiu, fazendo-o cair no chão, perdendo a arma. Um minuto depois, ele se levantou com dificuldade, segurando um ferimento grave no estômago. Ele disse que Ivan é fraco se usar esses truques sujos para lidar com ele. O líder apenas ouviu silenciosamente o discurso de Paulo de que ele destruiria todos eles por causa de sua suavidade. Alguns momentos depois, o homem caiu de joelhos devido a um forte ataque de dor. Ele disse que eles ficaram juntos esse tempo todo, mas ele era quem tinha mais medo de morrer. Hoje ele vai homenagear Ivan e dar-lhe a vida. Paulo pediu ao líder que o matasse, ele ainda não lhe restava muito. Ivan olhou para o moribundo, lutando contra suas emoções. Depois, ele disse aos dois rapazes para começarem a tratar seu companheiro. Os homens correram até Paul para transferi-lo para um local mais adequado para tratamento. Ivan ordenou que ninguém no futuro se lembrasse do que aconteceu hoje, ele estava cheio de raiva. Depois de dar a ordem, ele perguntou a Sasha por quantos dias eles teriam suprimentos suficientes e descobriu que apenas por alguns dias. Ao ouvir a resposta da garota, ele disse que amanhã de manhã, quando os zumbis se dispersassem, ele iria buscar suprimentos. Sasha ficou surpresa ao ouvir uma ideia tão perigosa de seu líder. Ela mal conseguiu conter as lágrimas quando Ivan disse que, se não voltasse, ela permaneceria no comando. Depois de vários dias, as sementes que Sam plantou deram os primeiros frutos. Fluff e Lisa coletaram frutas comestíveis com alegria. A menina já sonhava em como iriam cozinhá-los. Mas nosso herói a chamou, dizendo a Lisa para pensar não apenas em comida, ela precisa coletar sementes e plantá-las na hora certa. De repente ela sugeriu secar as frutas com sua habilidade, pois dessa forma seria difícil para elas armazenar tantas batatas. Sam imediatamente rejeitou a ideia, dizendo que isso os transformaria em zumbis. Lisa não entendeu porque o cara começou a ficar com raiva, ela só queria tentar. Enquanto a garota continuava seu monólogo, uma janela do sistema apareceu na frente do herói, dizendo que frutas e vegetais que entraram em contato com a névoa do cadáver não estão cheios de veneno, mas mantêm sua aparência e sabor. Depois disso, ele disse que a garota poderia tentar a ideia. Ela imediatamente ativou a habilidade e a neblina, envolvendo as mudas, espalhadas pelo chão. Alguns momentos depois, Lisa se lembrou da neblina. Sam, que a observava todo esse tempo, notou que ela tinha habilidades excelentes. Na próxima vez que encontrasse monstros, ela precisava testar sua habilidade. Depois o cara decidiu tentar coletar as frutas e movê-las para seu inventário.
Ele ficou surpreso quando o sistema não emitiu nenhum aviso sobre o perigo. Depois disso, ele moveu os talos das batatas. Depois de coletar material suficiente, ele começou a criar arcos e flechas. Um momento depois, a arma que ele criou estava à sua frente. Ele disse a Lisa para tentar trocá-lo, dando preferência à gasolina, e depois à comida, água e cristais. Quando a garota perguntou por que havia tão poucas flechas para o arco, o cara respondeu que se eles vendessem o arco, as pessoas iriam constantemente procurá-los em busca de flechas, e aqui eles poderiam definir qualquer preço. Lisa entendeu seu plano astuto e disse que venderia tudo. De repente, Sam recebeu uma notificação de que Anna estava colocando seus suprimentos à venda. Ele decide ligar para a garota para saber como ela está. No momento seguinte, aparece uma imagem de Anna. Ela pergunta por que o cara está ligando para ela. Sam percebeu que algo estava errado com ela e perguntou o que estava acontecendo com ela. De repente, um pé enorme rompe a parede do abrigo da menina. Anna disse que isso ainda a afetava. Depois disso, ela disse com lágrimas nos olhos que estava feliz em conhecê-los. Anna esperava que o herói fosse capaz de sobreviver neste mundo cruel. Sam pediu à garota que lhe dissesse onde ela estava para que ele pudesse ajudá-la. Lisa, que estava observando isso, disse que a sala parecia o armazém onde ela esteve da última vez. Ao ouvir as palavras da garota, o cara agarrou a bicicleta dela. Ele exigiu que Lisa lhe dissesse imediatamente onde ficava o armazém. Ela ativou o mapa e apontou para o ponto onde estava localizado o prédio que ele precisava. Tendo descoberto tudo o que era necessário, Sam disse que iriam para lá imediatamente. Algum tempo depois, eles estavam dirigindo um caminhão para resgatar Anna. Olhando pela janela, Lisa percebeu que havia muito menos zumbis do que alguns dias atrás. De repente, ela viu um homem sozinho lutando contra os rastreadores. Ivan lutou incansavelmente com os monstros que o cercavam. Os rastreadores eram muito ágeis e evitavam a maioria de seus ataques. Portanto, o cara decidiu entrar em combate corpo a corpo, cortando a cabeça de um dos monstros. Sam usou a habilidade para descobrir o nível do homem. O herói recebeu a informação de que havia aumentado recentemente de nível e era mais forte que Sam. Eles seguiram em frente sem parar para ajudar Ivan. De repente, nosso herói disse à garota para apertar o cinto. Após suas palavras, os zumbis voaram em direção ao caminhão. Os que estavam lá dentro tremiam porque o caminhão passava por cima dos cadáveres que havia esmagado. Alguns momentos depois, a garota recebeu uma notificação do sistema informando que ela havia recebido cristais por matar monstros. Ela ficou satisfeita porque seguindo Sam ela poderia conseguir muitas guloseimas. No segundo seguinte, um zumbi gigante saiu. Lisa avisou o cara sobre isso, dizendo-lhe para ter cuidado. Após suas palavras, o caminhão perfurou a perna do mutante, continuando seu caminho. A menina, assustada naquele momento, sentiu o coração voltar ao ritmo habitual. Sam explicou que esta é uma versão aprimorada do carro e alguns monstros semelhantes não farão nada com ele. De repente, outro monstro pousou no para-brisa. O cara começou a dirigir o carro de um lado para o outro, na esperança de jogá-lo para fora do carro. Como resultado, a ideia do herói foi um sucesso e o monstro saiu do carro. Mas outro inimigo estava voando contra eles de cima. Sam disse a Lisa para assumir o volante e ele lidaria com o monstro. Depois disso, ele abriu a porta, deixando sair Bola de Neve, que o seguraria por trás. Ele mesmo pulou no caminhão. Quando ele estava no topo, ele foi cercado por 3 rastreadores. Sam gritou para Lisa não parar e dirigir o carro com mais suavidade. Ele então ativou uma defesa que cobria todo o seu corpo na forma de uma aura. No momento seguinte, um dos monstros o atacou, mas o cara conseguiu conter o ataque. O segundo monstro decidiu aproveitar a oportunidade e atacou o cara por trás. Sam percebeu ele a tempo e se esquivou. O próximo passo que ele deu foi derrubar seu agressor. De repente, o herói sentiu uma dor aguda no ombro. Não percebeu como o monstro se aproximou dele por trás, mordendo. O cara se esquivou habilmente e cortou a mão. 2 oponentes ficaram na frente dele. O herói concluiu que o pensamento estratégico deles era mais fraco que o das pessoas. Então ele atacou um deles. Mas ele rapidamente mudou sua trajetória, matando quem estava prestes a saltar. O rastreador restante decidiu não arriscar a vida e fugiu. Sam estava feliz que os monstros acabaram por um tempo, ele estava morto de cansaço. No momento seguinte, o sistema informou que a habilidade de recuperação havia sido ativada, curando o ombro do cara. Antes que o herói tivesse tempo de realmente relaxar, um novo inimigo apareceu. Ele imediatamente derrubou o cara no chão, com a intenção de comer sua presa. Soubal percebeu o atacante, aumentando de tamanho, correu em socorro de seu dono.
Ele jogou o monstro para longe do cara, pairando sobre ele e impedindo de escapar. No momento seguinte, Sam perfurou o rastreador com sua espada. O herói elogiou o lobo por chegar na hora certa. Enquanto isso, Lisa gritou para o cara voltar rapidamente e assumir o controle do carro. A 50 metros de distância, um grande grupo de zumbis gigantes se reuniu. A garota gritou com lágrimas nos olhos que não conseguia diminuir a velocidade e que eles iriam colidir com os monstros. Quando os zumbis começaram a parar o caminhão, Sam correu até a garota. No momento seguinte, o cara estava pendurado na porta aberta, dizendo à garota para lhe dar o assento do motorista. Ele conseguiu assumir o controle da situação e se afastou os zumbis atrasando. Mas agora eles estavam correndo direto para a barreira da ponte, arriscando morrer em um acidente. Sam girou o volante bruscamente, desviando-os da rota perigosa. Virando-se, eles novamente se chocaram com o zumbi que bloqueou seu caminho. Desta vez o monstro não apenas os atrasou, mas também começou a atacar o caminhão. Lizzie disse que mais isso e o carro deles poderia explodir. De repente, uma janela do sistema apareceu informando que faltavam 40 segundos para a explosão. Depois disso, o monstro pegou fogo e alguns segundos depois seu caminho ficou livre. Sam esperava chegar ao armazém no tempo previsto. 30 segundos depois, o herói ordenou que saltasse contando até 3. Ao seu comando, a garota e Bola de Neve saltaram do caminhão em chamas. Quando eles estavam a uma distância segura, o carro explodiu. Alguns momentos depois, nossos heróis se levantaram enquanto Sam se preparava para entrar no armazém. Assim que eles se moveram em sua direção, uma janela do sistema apareceu, dizendo que havia um lagarto gigante no prédio, cuja força era comparável ao segundo estágio do despertar. O herói tinha uma sensação desagradável por dentro. Mas antes que eles tivessem tempo de dar um passo, o lagarto rastejou para encontrar nossos heróis. O monstro avançou sobre Lisa, mas Sam conseguiu reagir e empurrou a garota, expondo-se ao golpe em vez dela. Um momento depois, ela assistiu com horror quando a enorme boca se fechou com um cara dentro. A bola de neve aumentou de tamanho e estava prestes a atacar o lagarto. Lisa gritou com lágrimas nos olhos para ele não fazer isso. De repente, Sam escapa da boca do monstro com uma explosão. O herói conseguiu evitar a morte graças ao seu escudo e metralhadora. Uma vez livre, o cara decide acabar com o inimigo atirando em sua cabeça. Mas o resultado esperado não aconteceu, o lagarto se regenerou imediatamente. Sam substituiu a metralhadora por uma espada, percebendo que as balas eram inúteis. Ele imediatamente correu para o monstro, mas ele se defendeu com sua língua comprida, causando danos ao cara. O herói ficou surpreso com a velocidade do lagarto. Quando pousou em segurança, sentiu como se tivesse algumas costelas quebradas. A janela do sistema que apareceu sugeria que o ponto fraco do lagarto eram os olhos e a coluna. No momento seguinte, ele disse a Lisa para atacar os olhos do monstro. Uma névoa cadavérica envolveu seus olhos alguns momentos depois. Aproveitando-se disso, Se atacou o inimigo. Ele mergulhou a espada nas costas do lagarto. Sentindo fortes dores, o monstro rugiu, atordoando nosso herói. O cara enfiou a espada cada vez mais fundo, esperando que o monstro morresse o mais rápido possível. De repente, ele parou de gritar de partir o coração e congelou por alguns segundos. Então ele caiu morto no chão. Só depois disso nosso herói largou a espada. Sam não conseguia acreditar que finalmente havia acabado.